esquecendo de gravar aqui, perdão. Então, na última aula eu coloquei o circuito tradicional, né? Aí eu coloquei agora melhor, eu coloquei o bonitinho aqui real e eu estou reproduzindo ele de forma simbólica, usando a simbologia da elétrica, tá? Mas isso está mudando um pouquinho, tá? Até coloquei, tem muito exercício, lógico, tem muito exercício antigo, tem muito exercício ainda com isso aqui, não vai acabar, lógico que não, né? Mas já está aumentando o número de questões mais realistas, né? Com desenho das lâmpadas, tudo bonitinho aqui. Então a lâmpada, eu estou considerando e trocando a lâmpada por uma resistência. Todo equipamento, todo dispositivo elétrico ele tem uma resistência, então eu posso representá-lo através de uma resistência. Né? Então eu estou considerando que a minha lâmpadazinha tem uma resistência aqui e ela é capaz de, essa resistência ela é capaz de converter energia elétrica em luminosa. É lógico que tem umas perdas de energia, porque isso aí acaba virando um pouco de calor também, né? E o objetivo da lâmpada, a princípio, não é calor, né? Não é calor. Mas aí a corrente não fica meio que menor porque está pegando parte dessa energia, não, cara? Bem, o que que é, eu vou explicar melhor o que que é essa energia, essa corrente, tá? Eu vou explicar lá melhor. Talvez usar até esse exemplo aqui, talvez. Bem, quando eu falo que a voltagem aqui embaixo são três lâmpadas de 9, tá? Essa pergunta é importante. E muita gente passa por elétrica, muita gente mesmo, gente, muita gente mesmo. Até engenheiro, sem saber exatamente o que que é uma corrente elétrica. Então, quando eu junto todo mundo, dá. Quando eu coloco baterias, né, pilhas, baterias aqui em série, que depois eu vou mostrar outra maneira de somá-las, mas quando eu coloco essas baterias em série, eu somo a voltagem delas. Beleza? Então quer dizer que primeira característica importantíssima do circuito aí. Primeira, tá? Eu tenho pelo menos duas características e uma equaçãozinha para usar. A primeira característica, tá? Deixa eu ver, é que a voltagem total, né, que é a da bateria, é... Tá, depois eu discuto isso. Deixa eu voltar aqui. Mas aí essa bateria, quando ela está em série, que eu somo, tá certo? Então aqui as lâmpadas estão em série. Então o que, que vai acontecer? Essa lâmpada aqui vai dar para responder agora, Arthur, só um minuto. 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. Então essa resistência aqui, ó, ela também tem o mesmo valor. Eu só estou substituindo ela por um R, uma resistência, representando ela de forma diferente. Então todas também têm 10 ohms. Beleza? Como elas são todas iguais, como que essa energia da bateria é distribuída entre elas? Da mesma maneira. 9 volts, 9 volts e 9 volts. Tá certo? Então a voltagem é o que eu queria dizer aqui. Ó. Uma das principais características. A voltagem do circuito em série. Né? Em série. Destacar aqui que esse aqui eu estou falando do circuito em série. Ele é a soma. A voltagem é a soma de todas elas. Beleza? E o que, que é corrente? Que é esses 27 volts? 27 volts aqui, ó. Tá? Esses 27 volts, ele significa 27 joules que você está fornecendo para cada coulomb. E essa corrente de 0,9 amperes aqui? O que, que significa esse 0,9 amperes? Significa que eu tenho 0,9 coulombs por segundo passando aqui, ó. Isso aqui é corrente elétrica. É meu izinho. Corrente. Ah, agora eu acho que eu entendi. Então a corrente não necessariamente vai ter a carga carregada. Aí ele pode ter perdido. É isso? Perdido o quê? Energia? Perdido energia para Muito acender a bem. luz. Energia eu posso falar que ela perdeu. Então isso aqui é o que eu chamo de corrente.
O Carlos, Fala, amigão. só uma dúvida. Se cada bateria tivesse 10 volts, a corrente seria de um ou não necessariamente? Seria, é a continha que nós vamos fazer aqui, seria sim, beleza? Seria sim. Lá no simulador eu posso até mudar, só para te mostrar, tá? Mas pelas contas que eu vou fazer aqui, provavelmente acho que você já até fez ela aí. E esse aparelho aqui é o que eu chamo de amperímetro, porque ele mede a corrente. Eu coloquei coulombs por segundo aqui, só para a gente entender, né, o que, que significa mesmo, né? Do que chegar aqui e falar, é amperímetro, tá, gente? É amperes. Quando a gente coloca coulombs por segundo, a gente entende melhor a unidade. Então, isso aqui eu chamo de amperímetro. Amperímetro. Que é esse dispositivo aí que mede amperes, né? Que mede corrente. E o outro é voltímetro, porque mede volts. Então tá aí, ó. Então tá aqui o meu amperímetro. Aí eu vou fazer uma observação aqui, Arthur. Olha se não foi isso que você pensou e perguntou. Eu estou falando de uma bateria que é capaz de fornecer 27 joules de energia para cada coulomb. E eu estou olhando pelo meu amperímetro aqui, ó, que no circuito está circulando 0,9 coulombs por segundo. Né? Pena que não é um, né? Igual o Joaquim colocou aí. Aí dava conta bacaninha, ou seja, é 27 joules para cada um coulomb. Não tem um coulomb circulando aí, tem 0,9 coulombs. Né? Então você saberia qual é a quantidade de energia, vou até destacar aqui, Não, não perdi, cara. entendeu, Essa né? conta de Joaquim, eu não consegui entender essa parte da conta de Joaquim. Mas agora você entendeu, né? Ah não, de Joaquim eu vou chegar lá ainda. Ah, tá. Mas esse 0,9 é por quê mesmo? Esse 0,9 é a corrente que está circulando aqui, ó, tá? Esse 0,9 eu coloquei um amperímetro aqui e consegui medir a corrente. Eu vou ensinar como calcula, né? Como calcular essa corrente aqui. Mas a princípio eu coloquei um amperímetro que é como se fosse um contador de carga, né? Aí ele fica contando qual que é a carga que está passando aqui. Aí dependendo da resistência do número de lâmpadas, da resistência de cada lâmpada, vai puxar mais ou menos corrente, certo? A voltagem é fácil de entender porque basta colocar a bateria que ela já tem uma energia aqui de 27 volts, que é 27 joules por coulomb. Só que eu não tenho um coulomb circulando aqui, tá? Se eu tivesse um coulomb circulando, eu nem precisava fazer essa regra de 3 aqui, ó. Eu já saberia qual é a energia que está circulando aí. Aí não sei se uma das suas perguntas, Arthur, foi Soares, foi isso aqui, por exemplo, ó. Quando eu falo de corrente elétrica, isso aí é importante que esteja bem claro na cabeça de todos aí. Quando eu falo de corrente elétrica, tá? Eu estou falando de corrente elétrica quando ela passa na lâmpada um, passa na lâmpada um, passa na lâmpada 2 ou na lâmpada 3. O que, que ela está deixando aqui? Ela está deixando uma energia, tá certo? Então aqui é como se ela estivesse deixando 9 joules para cada coulomb, né? E assim por diante, que ela está deixando 9 joules para cada coulomb, que cada coulomb que passa ali, perdão, cada coulomb, deixa eu expressar melhor, não expressei errado não, mas cada coulomb que passa ali deixa 9 joules. Cada coulomb que passa ali, cada uma delas deixa. Então esse coulomb, ele só passa aqui, ó. É um coulomb, né, que está passando ali, deixa 9 joules. Passa mais um coulomb na próxima lâmpada, deixa mais 9 joules lá. Passa mais um coulomb na. Esse mesmo coulomb aqui, ele saiu carregado com 20. Quando ele saiu daqui, ó, ele saiu com 27 joules de energia. Esse mesmo um coulomb. Aí o que, que aconteceu com ele? Ele passou na primeira lâmpada, deixou 9 lá. Passou na segunda lâmpada, deixou 9. E passou na terceira lâmpada, né? Tem hora que eu sou infeliz nas cores que eu escolho aqui. Passou na segunda lâmpada, tá? E deixou mais 9 joules lá. E volta
esse 1 coulomb para a bateria zerado, 0 joules. Tá certo? 0 joules. Beleza? Ah, é exatamente isso que eu estava com dúvida, Aí ele cara. volta para cá, ele cai dentro da bateria aqui zerado. Aí ele sai da bateria de novo, carregadaço, com os 27 joules dele lá. Ele entra na bateria com 0 joules e sai com 27 de novo e vai distribuindo isso aí. Só que o Joaquim fez uma observação importante que eu não tenho exatamente um não, tá? Estou com 0,9. Vamos fazer de conta que eu dei uma aproximada aqui. Aí ele vai circulando. Então eu nunca vou perder coulomb. Por que eu não vou perder coulomb? Não posso perder coulomb, tá? Por que eu não posso perder coulomb? Porque coulomb, na verdade, ele é elétrons, né? Eu não posso perder elétrons, tá certo? Eu não posso perder elétrons. Entendeu? Perder elétrons é a mesma coisa que falar que perdi. Eu estou perdendo massa. A massa está indo para algum lugar que eu não sei onde. Entendeu? Então, a massa e a energia tem que se conservar na física. Beleza? Então, até aí tudo bem, né? Aí eu vou voltar aqui para o meu resumo. Estou resumindo o meu circuito de 3 lâmpadas. Ah, eu só esqueci de colocar o amperímetro aqui, né? Perdão aí que eu esqueci de colocar. Bem aqui entre as duas lâmpadas tem um amperímetro. Ó. Então o amperímetro tem que ficar no meio do caminho aqui, ó. Senão ele não mede, tá? E beleza, e depois ele vai embora, desce um fio aqui. Aqui embaixo eu tenho uma chave, que eu represento ela como CH, tá? CH significa chave. Interruptor, né? Aí depois vem um fusível. Geralmente a gente põe às vezes a letrinha F aqui, ó, e uma setinha para mostrar que ele pode romper, tá? Aí depois vem a bateria. A bateria eu represento ela como um polo. Esse aqui é o polo negativo e esse aqui é o polo positivo, né? Então só para ficar igual, o polo de menor energia é o negativo e o de maior energia, o maior polo é o positivo. Aí depois disso, vem outro amperímetro no meio do caminho aqui e fecha o circuito. Então os amperímetros ficaram aqui, ó. Amperímetro 2, amperímetro 1. E aqui é o polo negativo, positivo, nem precisa representar não, eu que estou representando. E eu resumi em uma bateria só de 27 volts. Beleza? Então esse circuitinho aqui do meio é a forma de você representar esse grandão de fora. Tá? Aí o que você vai fazer? Resumir ele nesse aqui do lado, ó. Tá? Nesse que eu coloquei aqui do lado, que é o simplão. Bem simples. Muito simples. Tá? Só limpar um pouquinho de espaço aqui. Ele é muito simples. Tá? Ele é um circuito. Ele é um circuito com apenas uma lâmpada, uma resistência apenas, ligado numa bateria. Opa, só para ficar igual ao outro, numa bateria de primeiro negativo, depois o positivo e fechou. Aí tem um perímetrozinho, que tem outro lá em cima também, mas agora nem precisa dos dois mais não, que eu resumi bastante. Então aqui eu tenho o meu amperímetro e aqui eu tenho uma resistência que eu comecei a chamar ela na última aula de resistência equivalente, ou seja, eu troquei essas três por apenas uma, né? Estão lembrados que ela tem 30 ohms. Eu troquei ela por uma de 30 ohms. Beleza? Esqueci de colocar o valor aí. Então tá aí, 27 volts, um amperímetro, e aqui está a resistência equivalente, ou seja, uma que equivale àquelas três. Tá ok? Característica do circuito, a voltagem, vocês viram que a energia vai ficando um pouquinho em cada uma, né? Então chegou aqui 27 joules de energia, saiu 18. Entrou 18 aqui, saiu 9. Entrou 9 aqui, saiu 0. Né? Eu fui perdendo energia aí à medida que eu fui avançando, andando aí dentro. Beleza?
passando pelas lâmpadas. Eu só perco energia de uma lâmpada para outra. Ó. E o voltímetro, quando eu for falar de voltímetro, ele E mede tem que essa. e você, por exemplo, deixar toda a sua energia na primeira luz, não é, cara? Não tem, porque seria o mesmo que você falar que o circuito morreu aqui, né? Ah, tá. Seria o mesmo que falar que o circuito morreu bem aqui, ó. Beleza? Deixa eu aproveitar que você me perguntou, deixa eu tirar o. Esqueci de fazer a chamada. Pronto. Então tá aí. Então não dá pra ficar, porque senão seria o mesmo que dizer que, a não ser que você vai ligar, vai passar pela primeira e já vai voltar pra bateria. Né? Vai isolar essas outras duas aqui. Aí dá, né? Tacar um fio saindo da outra lâmpada para bateria. Bem, como que eu faço isso na prática então? Eu vi que a minha voltagem ela é a soma. E a corrente elétrica, a mesma corrente que está aqui, ó, é a que está aqui. Então quer dizer que no circuito em série, outra característica importante, né, interessante, é que a corrente total, ela é a mesma que passa em todos os dispositivos. Tá certo? É a mesma. E a fórmulazinha importante aí é VRI. VRI. Beleza? É essa fórmula que eu vou usar. Ó. Tá certo? E eu vou usar ela aqui, ó. Né? Se eu sei que a voltagem é igual a resistência vezes a corrente, então se eu for considerar que a voltagem é a soma das outras duas, qual que é a conclusão que eu vou tirar? Eu vou chegar, se eu sei que a voltagem total é a soma das outras, eu vou chegar à conclusão que a voltagem total é R vezes I, vai ser o R total, ou equivalente, vezes a corrente. Aí no lugar de V1, o bacana do VRI é que eu posso usar o VRI só para uma lâmpada, só para uma, como eu vou fazer várias vezes aqui, várias oportunidades aqui. Ou eu posso usar o VRI para todo mundo. Então, para todo mundo seria a resistência total vezes a corrente, que seria esse circuito aqui, ó. Né? Porque só tem uma resistência só, eu ia jogar para o circuito todo. Aí, ou individualmente, eu vou pegar a resistência só de um vezes a corrente que passa lá, mais R2 vezes a corrente que passa lá, mais R3 vezes a corrente que passa lá. Só que a corrente, vocês viram que é a mesma, né? Então eu posso cortar. Chegando à conclusão que a resistência total, quando é em série, vocês viram que eu fiz isso aqui, ó. Substituí as 3 por uma de 30 e achei a mesma coisa. Basta somar R1 mais R2 mais R3. Então tá aí, ó. Quando o circuito é série, basta somar as resistências. Se tivesse 10 aqui, eu ia somar as 10. Tranquilos? Beleza? Então, Joaquim, vou lá para o circuito e vou colocar minhas baterias aqui, ó, com 10 volts cada uma, tá certo? Minha bateria, olha que minha corrente já começou a mudar, né? Já começou a mudar a minha corrente aí, ó. Coloquei todo mundo com 10 volts, aí já deu uma corrente de 1 ampere certinho, ó. 1 ampere certinho. Tinha como calcular a corrente aqui? Claro que tinha, né? Se você chega aqui, bate o olho, vê que tem 3 lâmpadas de 10 ohms, o que você faz? Ué, beleza. Não é só somar a resistência? É. Resistência total, 10 mais 10 mais 10, ou seja, 30 ohms. Aí você jogaria VRI. O que é VRI? Voltagem 27 vezes a resistência, que é 30, vezes a corrente. Aí vai dar uma corrente de 0,9 amperes. E eu vou fazer essa continha o tempo todo. E o próximo capítulo de vocês é...
Fugiu aqui agora a apostila, é tanta apostila que eu tô com elas aqui. Aí o que acontece? O próximo material vai falar de um assunto de elétrica que vai propor várias fórmulas. Eu vou ensinar a usar só essa aqui, tá? Isso daqui é uma maneira mais fácil de resolver qualquer tipo de exercício de física e qualquer um dá para resolver com essa fórmulazinha. Beleza? Então tá aí, galera. Esse aqui é o circuito em série. Tranquilos? Então, quando eu fui lá pro simulador e mudei, aí você pode olhar, VRI. Vamos botar valores aqui. VRI. Agora eu tenho uma bateria de 30 e tenho também aqui, ó. Então a minha bateria mudou, né? Todas mudaram aqui para 10. Minha bateria total, né, que mudou, né? Cada uma mudou aqui para 10. Então, aí, ó, 30. Com 30 ohms, joga no VRI, vai dar 1 de corrente. Né? Que foi o Joaquim que você pensou, foi isso aí, ó. Então, joga aí que vai dar o VRI. Tranquilos? Agora, então, qual que é o meu objetivo sempre? Calcular a resistência equivalente, né? Tem três aqui, 10 cada uma, somei, deu 10. Resumir o circuito e calcular a corrente. Basicamente é isso. Ou se ele colocar mais de uma bateria, saber que quando elas estão em série, você também tem que somar. Pronto. Só isso. Beleza? Só isso. Bateria não pode estar ligada errada, né? Deixa eu só fazer o teste aqui, só de palhaçada. Bateria não pode estar ligada errada, com os polos trocados. Tá certo? A gente vai discutir isso aí, né? Bateria ligada errada, você já não tem os 30 volts mais. Ó. Quanto que você vai ter? Só 10. Por quê? Você ligou uma errada. Então o que está acontecendo? A corrente deveria fazer isso aqui que está fazendo no circuito original aqui, ó. Os elétrons, né? Entra no positivo, sai no negativo, entra no positivo da outra, sai no negativo e assim por diante. O que significa isso? Eu não falei que positivo é maior energia e o negativo é menor? Então o elétron chegou zerado aqui, ó. Aí chegou no polo positivo, ponto, ganhou energia. Na outra bateria, chegou no polo positivo, opa, ganhou mais. Na outra, chegou no polo positivo, ganhou mais. Se você inverter o sentido de uma das baterias aqui, toda energia que o elétron ganha em uma bateria, ele perde na outra. Então uma bateria anula o efeito da outra. Por isso que só sobraram o quê? Só uma aqui que está funcionando. É igual quando o pessoal quer economizar, né? Tem um aparelho que tem duas pilhas. Aí quer economizar, troca só uma, né? Tá quase acabando ali, ficando fraco o brinquedinho ali, aí vai e troca só uma. Se você trocar só uma pilha, se você ficar com uma pilha com menor voltagem do que a outra, ela passa a receber energia, até ela ficar no mesmo nível da nova. Então ela vai consumir energia da nova, né? Como se você estivesse carregando a velha. Então não vai ter a voltagem desejada. Beleza? Tranquilos? Esse Então, elétron ele vai forçado do positivo para o polo negativo da pilha, você fala dentro ou fora da bateria? dentro da bateria, até para dar o sentido do circuito mesmo. Dentro da bateria, quando ele chega aqui, ele ganha energia, né? Ele vai ganhar energia. Você fala por causa dos sinais, né? Deixa eu ver uma explicação melhor para você aqui. O jeito mais fácil de entender é quando a gente pensa na corrente elétrica. A corrente elétrica entrando, talvez você tenha pensado justamente isso. Vamos pensar depois no elétron. A corrente, ela chega aqui sem energia nenhuma. Ela chega no polo negativo, que é o de menor energia. Então, ela chega aqui, é como se ela estivesse subindo uma escada, subindo níveis de energia. Na primeira, ela ganha 10 volts, ganhou mais energia. Na segunda, ela ganha mais 10, 20. E na terceira, ela ganha mais 10, 30. E sai daqui com 30 volts de energia. Isso é corrente elétrica. O elétron, como a gente sabe que não é esse o sentido da corrente, o elétron, ele movimenta no sentido contrário aqui, ó. Então ele sai com maior energia daqui, ó, né? Talvez aqui o jeito mais fácil de pensar é quimicamente, né? Quando você entra com elétrons aqui, ó, dentro da bateria,
Você está renovando as equações químicas que tem aqui, que tinha liberado elétrons para o sistema e agora está recebendo eles de novo. Então, se você for pensar quimicamente, né, a primeira reação foi o quê? Você liberou elétrons e liberou energia. Esse elétron circulou aqui e voltou, certo? Ou você pode pensar, o conceito de corrente elétrica ele vai evoluindo. Eu gosto de pensar assim, ele vai evoluindo. Talvez essa ideiazinha aqui de corrente elétrica atenda a todos aí. Quando eu começo a falar de elétrons, elétrons movimentando, você vê meio que movimentando em sentido contrário, você fala assim, cara, para ele passar aqui dentro tem que ser forçado. Talvez aqui já seja melhor a gente pensar em energia como sendo onda. É uma onda que passa aqui, na verdade, e movimenta. Está muito bem representado. Esse simulador aqui, gente, ele é de uma universidade dos Estados Unidos. Mas o elétron, ele não sai, na verdade. Talvez você já tenha até esbarrado nisso aí, Arthur. Você já tenha percebido isso. Geralmente a gente percebe isso mais à frente lá. Às vezes vocês já tenham, todos vocês já tenham percebido. O elétron ele não sai daqui e vai movimentando e tal, e volta aqui para dentro da bateria. Na verdade, eu já tenho uma sequência. Deixa eu ver se eu. Não, consigo não. Só se eu parar aqui. Na verdade, eu já tenho elétrons livres ao longo de todo o material. Certo? Aí o que a bateria faz, na verdade? Ela fornece uma energia, uma onda, uma energia que propaga ao longo do material aqui, ó. Então é como se fosse uma onda que vai passando por aqui, ó, tá? E vai colocando esses elétrons para movimentar, certo? Então, quem que vai emitir a luz aqui? Como que você faz com que essa lâmpada emita luz? Você tem que fazer os elétrons que estão lá no filamento, lá no material dela, começar a movimentar. Se eles começarem a movimentar, elétron oscilando, ele emite luz. E como que você faz para esses elétrons movimentar? Manda uma onda, uma energia para lá. Porque se você for parar para olhar, a velocidade de um elétron, for calcular a velocidade de um elétron, ela é muito baixa. E quando você acende a luz, instantaneamente você aperta o interruptor, instantaneamente a luz acende. Como a velocidade do elétron é baixa, não é esse elétron que está correndo lá e acendendo a luz. Na verdade, é uma onda que está passando por aqui e está fazendo aquele elétron lá daquele aparelho movimentar. Né? É, imagina todo mundo no estádio de futebol, né? Quantos anos isso não acontece, né? Quase dois. Todo mundo no estádio de futebol e o pessoal se organiza para passar uma onda, né? Uma ola ali por todo mundo. Então, a pessoa, ela não sai correndo o estágio todo. Ela só na hora que ela tem que fazer, ela só levanta. Quando passa a informação, a energia só levanta e desce. E aí você vê aquela onda propagando com uma velocidade alta ao longo do estágio todo. Do estádio todo. Então, o que a gente tem na verdade, né, movimentando aqui é isso. Tanto que tem um equipamento que eu vou demorar mais, aqui ó, não, pena que ele não está aqui. Que ele é parecido com, aqui ó, bateria, por exemplo. Tem um aparelhozinho que eu vou explicar para vocês depois que chama capacitor. Ele é duas placas assim, ó. Aí você fala assim, cara, mas como é que a corrente conseguiu pular de uma placa para outra? Aí você chega à conclusão que, calma aí, se você for pensar em elétrons movimentando, realmente não dá para um elétron pular de uma placa para outra. Mas se você pensar na energia, na corrente elétrica como uma energia na forma de uma onda propagando ao longo do circuito aqui, ó, dá para imaginar ele pulando de uma placa para outra assim. Né? Vai melhorando os conceitos aí. Agora esse aqui eu vou apagar ele aqui, que esse aqui está ligado errado. Muita atenção. Tá? Quando eu ligo a bateria errada, uma bateria anula a outra. Então se eu tivesse só duas ali, não ia funcionar. Funcionou só porque eu tinha três. Né? Então sobrou uma. Duas, uma anulou a outra e sobrou uma. Então tá aí. Vamos montar então agora rapidamente um circuito em paralelo. O que seria um circuito em paralelo? As mesmas três lâmpadas, tá? Só que agora é ligada tudo em paralelo. Como assim? Eu vou colocar um amperímetro do lado de cada uma. E vou colocar uma chave do lado de cada uma também. Vai que eu quero controlar cada uma.
Vou colocar uma chave do lado de cada uma, tá? Um amperímetro do lado de cada lâmpada para saber qual que é a corrente que passa lá. E uma chave do lado de cada uma, que é como se fosse um interruptor, eu quero acender uma lâmpada por vez. Eu já vi que não é o circuito em série que é o da minha casa, né? Então, provavelmente é esse aqui em paralelo. Então tá aí, ó. Ah, e outra coisa, né? Eu preciso de 3 baterias ligadas da forma correta. Beleza? Eu vou colocar também uma chave aqui embaixo e vou colocar um amperímetro aqui embaixo também, que eu quero saber a corrente total e quero saber a corrente que passa em cada uma delas. Beleza? Então vamos ligar tudo isso aí. Hoje, para ligar isso aqui, tem várias maneiras de fazer isso. Opa. Tá? Várias maneiras. Eu posso pegar esse circuito aqui, ó. Colocar o fio aqui, ó. E ligar todo mundo lá. Tá? Acho que até a forma mais didática, tá? Ou chegar aqui e virar para cá, chegar aqui e virar para o meio, chegar lá, tudo retinho, chegar lá em cima e virar, tá? Tanto faz. E do lado de cá a mesma coisa. Vou subir até aqui e vou ligar cada um. Você já está vendo que a corrente, quando ela chega aqui, ó, né, ela já tem 3 caminhos para seguir. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só ligar. E aqui eu vou ligar também. Pronto. Que eu precisava. Isso é um circuito em paralelo. Paralelo não quer dizer que tem que estar necessariamente paralelo, não, um do lado do outro, não, tá? O paralelo significa que a corrente tem que dividir, o que não acontecia no anterior. A corrente era a mesma em todos eles, certo? Aqui não, tá? Então eu sei que não vou conseguir fazer as contas todas, tem 1 minuto e meio só, então vou discutir aqui algumas características, tá? Primeiro, se eu ligar todas elas e ligar meu circuito total, olha que beleza. Como a corrente ela tem 3 caminhos diferentes, pode sair muita corrente do circuito, da bateria, porque quando chega aqui tem 3 caminhos e passar nas lâmpadas, como são todas iguais, né? É a mesma corrente que está passando em cada uma, mas a corrente total é a soma das 3, porque elas juntam aqui de novo, né? Dando um total de 8,10 e volta para a bateria, certo? Esse aqui é o circuito da minha casa. Por quê? Esse aqui é o padrão, que eu desligo a casa toda, né? E eu consigo desligar apenas uma lâmpada, ou se caso ela queimar, e não comprometer as outras. Agora, olha que coisa interessante que engana muita gente, que eu já vi muita gente errar exercício. Você está vendo que a corrente total é 8,10. Você está pagando por 8,10, né? Ótimo, a CEMIG agradece. Beleza. Aí você vem e desliga ou uma lâmpada queima. O consumo total caiu para 5,4 e as outras continuam com exatamente a mesma corrente que elas precisavam, que elas estavam antes, ó. Certo? Com a mesma corrente. Beleza? Ou seja, aquela corrente que você tinha antes, de 8,1, ela não redistribui para as outras duas, não. Agora a demanda é menor, tem uma lâmpada a menos. Né? Se fosse para sempre gastar o mesmo tanto, a CEMIG ia achar ótimo. Né? O problema é seu, você tem 10, 20, 30, 40 lâmpadas, mas você vai me pagar a mesma conta. Não. Ou seja, a mesma conta e a máxima, né? Não. Então você diminuiu a demanda, diminuiu o consumo, diminuiu uma lâmpada aqui, ó. Então ficaram só as outras duas. Você não pode passar, até mesmo que você não pode passar mais corrente do que já está passando, senão você vai queimar ela. Entendeu? Você vai queimar a lâmpada. Então lá continua passando 2,7. E se eu desligar mais uma lâmpada, na outra continua passando 2,7, minha corrente caiu para 2,7. Né? Não é aquele 5,4 que vai passar para outra lâmpada. Não, cada uma vai continuar com o seu consumo que foi projetada, para o qual foi projetada. Beleza? Mas a gente vai discutir melhor esse circuito aqui na próxima aula. Tranquilos? Falou, galera.